Eu assisti a um vídeo de um colega youtuber chamado Moscovo, e nesse vídeo ele estava comentando sobre a nova música da Anitta, o Vai Malandra. E nesse vídeo ele comenta que apesar de sempre ter existido esse tipo de música um pouco mais simples, um pouco mais apelativa, a indústria musical agora está deixando de lado os outros tipos de bandas que também faziam bastante sucesso e que com o decorrer do tempo fazem cada vez menos sucesso. E agora eles estão dando muito mais foco para esse tipo de produção mais apelativa, uma produção mais animal, que trabalha com instinto, uma produção sobre sexo, sobre polêmica, e isso me fez lembrar de um livro. Admirável Mundo Novo. Já ouviu falar? Imagina um mundo onde todos nós nascemos com as nossas capacidades e a nossa posição social determinada geneticamente, sem pais e sem mães, através de uma máquina. Um mundo onde o sexo é algo completamente casual e sem significado, praticado até pelas crianças. Um mundo onde o governo disponibiliza drogas psicoativas sintéticas que não causam mal nenhum para deixar a população feliz e realizada. Um mundo onde a arte foi substituída pelo cinema sensível, que ao invés de histórias complexas, entrega sensações prontas e imediatas. E aí, parece um futuro ideal ou essa pra você é a descrição da decadência humana? Bom, foi assim que o Aldous Huxley imaginou o nosso futuro no livro Admirável Mundo Novo. E o que isso tem a ver com a Anitta, com a produção de vídeo pro YouTube e com a música pop? Vamos descobrir. Por que será que as pessoas agora consomem músicas mais simples, mais voltadas para o carnal, para o sexual, e as bandas mais complexas estão perdendo espaço? Antigamente você tinha assim bandas como El Chan, músicas, né, sobre sexo que evocavam essa coisa mais animal do ser humano, mas a gente também tinha lá nos anos 80, 90, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Kid Abelha, a gente tinha Lulu Santos fazendo sucesso, Rita Lee, enfim, pessoas que tinham uma proposta musical um pouco mais complexa e que faziam sim muito sucesso, mais sucesso que as músicas que eram mais de brincadeira, músicas mais divertidas. As músicas mais sérias costumavam fazer mais sucesso. Mas essa balança inverteu recentemente e agora bandas que fazem letras mais simples, com temáticas mais apelativas, estão fazendo muito mais sucesso. Por que isso está mudando ao decorrer do tempo? Nós, os Homo sapiens sapiens, passamos por uma supervalorização da nossa intelectualidade, ou seja, pensar, desenvolver um raciocínio crítico, saber mais sobre o mundo, saber como as coisas funcionam, passou a ser algo valorizado no começo do desenvolvimento da nossa sociedade e foi cada vez mais valorizado, né, conforme a sociedade ia evoluindo. Paralelo a isso, o ser humano também criou um monte de significados. A gente criou uma historinha, uma fantasia. E essa é uma das coisas que mais diferencia o ser humano dos outros animais, que tem uma visão bem mais objetiva do mundo. O que alimenta é alimento, o que sacia fome, sacia fome, o que dá prazer, dá prazer. Eles fazem sem questionar e é tudo muito mais óbvio. O ser humano não funciona assim. A gente cria histórias, a gente cria significados. E foi isso que a gente fez com tudo na nossa vida moderna. A família, o sexo, carreira, amizades. O ser humano ele lida de uma forma muito complexa com a realidade. Às vezes o que dá prazer não é permitido, às vezes o que é alimento não pode ser comido, o cachorro a gente quer como parceiro, mas os outros animais às vezes a gente come. Então o ser humano ele tem um jeito muito complexo de lidar com o mundo e foi a gente que criou isso para poder desenvolver uma sociedade moderna organizada. Isso foi muito importante para a gente criar esse mundo que a gente vive, um mundo onde a gente passou por diversos desafios, alimentar milhões, bilhões de pessoas, se organizar de uma forma eficiente para poder produzir comida, produzir casa, produzir produtos para todo esse povo, né? E para a gente também viver de uma forma mais pacífica, conseguir conversar, conseguir se organizar, e foi por isso que o ser humano criou a noção de dinheiro, a noção de família, a noção de amizade, o bem e o mal, a ética, os bons costumes, tudo isso foi resultado dessa necessidade da gente se organizar melhor e ter um relacionamento sadio com o resto do mundo. Acontece que agora a gente chegou no momento em que a inteligência artificial, ou seja, a inteligência dos robôs, começou a substituir a gente não só nas tarefas manuais. Os robôs não só agora constroem carros e mexem em coisas no almoxarifado, como eles também começam a substituir a gente em atividades intelectuais.
Pensa bem, os aplicativos, cara. O que é o Waze? O Waze decide a rota melhor que você, ele tem acesso a mais informações, ele calcula mais rápido as probabilidades das coisas acontecerem e te oferece uma rota mais eficiente. Os carros da Tesla são um exemplo disso, eles já dirigem sozinho, em breve você vai poder chamar o carro de uma outra cidade, por exemplo, ele dirige até você, eles calculam a distância entre os carros e preveem acidentes, freiam os carros, enfim. Os carros agora eles têm mais inteligência que o próprio piloto. E isso está em cada detalhe. Sistema inteligente de freio que já faz isso por você. Você não precisa controlar o freio na mão, você só pisa e o carro para. A troca de marcha é feita melhor pela inteligência do seu carro do que pela habilidade e inteligência do ser humano. A Siri no seu celular é como se fosse uma assistente pessoal, né, uma secretária. Ela marca seus compromissos, ela te lembra das coisas. E em breve, com informações cruzadas de dados genéticos que você vai fornecer, com o seu relógio pegando batimento cardíaco, pressão do seu sangue, talvez os assistentes pessoais digitais substituam diversas profissões complexas como médicos, psicólogos e outros. Junto com isso vem a questão de que o conhecimento adquirido pelos seres humanos agora é bem mais fracionado. Antigamente, ser inteligente era ser um grande pensador, você sabia muito sobre diversos assuntos. O que acontece é que agora as áreas de conhecimento são muito amplas e existe muita coisa para ser estudada. E o efeito disso são especializações cada vez mais específicas. Uma pessoa se forma na faculdade e passa a vida inteira se especializando num caminho bem específico daquela área de conhecimento. Não mais saber sobre tudo, mas ser especialista. Saber muito sobre a sua área de atuação, a sua área de pesquisa. Ou seja, ser inteligente antigamente era ser um pensador, talvez uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo. E hoje em dia, a inteligência útil para o nosso sistema é a inteligência em uma área. Cada ser humano estuda uma área e fica especialista naquilo e assim pode contribuir com a nossa sociedade, com a nossa economia, com a nossa organização. Lembra que eu falei que o ser humano significava tudo de um jeito muito diferente? Então, talvez agora isso não esteja ajudando tanto mais na nossa organização social. E a gente vem cada vez mais tirando esse significado das coisas. Veja bem o sexo. Olha a liberação sexual que a gente anda vivendo. O sexo que era um tabu, o sexo que era uma coisa bem mais complexa, agora vem ficando cada vez mais simples. Né? A outra pessoa, o parceiro, é uma forma de você obter o prazer muitas vezes. E não tem mais aquele significado, nossa, da família, do amor. Não tem mais nada disso. Né? O sexo cada vez mais é uma questão simples. Você se une com um parceiro, ambos tiram prazer daquilo, e se isso vai significar alguma outra coisa, fica a critério daquelas duas pessoas. Da mesma forma, a família, a carreira que vem se dinamizando cada vez mais, não existe mais aquela coisa de você ficar numa mesma empresa e criar uma carreira gigante, existem vários outros jeitos de você ganhar a sua vida, isso mudou muito. A nossa própria noção de sucesso, antigamente era muito claro que você tinha que buscar o sucesso profissional, o sucesso financeiro, e hoje em dia isso tem sido posto muito à prova, você não precisa buscar o sucesso, muitas vezes isso não vai trazer aquela felicidade momentânea. O jeito mais simples de você ser feliz, de você ter prazer, não é ficar se preocupando, enchendo a sua cabeça de compromissos, e sim viver uma vida talvez um pouco mais simples e mais confortável. Uma outra questão importante a ser considerada é o acesso desigual à intelectualidade. Poucas pessoas no mundo podem desenvolver o intelecto, ter acesso a todos os livros, ter tempo para ler, para desenvolver, para pensar. E a maioria das pessoas está lutando pela sobrevivência e não pode desenvolver tão bem assim, ler tanto, ter tanto tempo para pensar, para desenvolver o pensamento, um gosto mais apurado para as coisas. A maioria das pessoas vive sim uma realidade mais simples. Então, afinal de contas, por que a produção audiovisual, a cultura pop tem apostado tanto em coisas formulaicas, coisas simples, coisas que mexem com o instinto, com a sexualidade, e estão deixando de lado a poética, a complexidade? De um lado, a gente tem a maioria do mundo que não tem acesso a toda essa intelectualidade que talvez causaria neles o desejo de um conteúdo mais complexo, mais poético. Do outro lado, a gente tem a desvalorização da intelectualidade, né? Aquela intelectualidade antiga das pessoas terem um pensamento crítico e pensarem sobre tudo. A gente vive uma mudança no jeito que a intelectualidade se manifesta no mundo. E por último, a gente tem uma constante dessignificação das coisas que antigamente eram importantes para o ser humano, que tornavam a gente humanos, né? A visão antiga de amor, a visão que a gente tinha sobre o sexo, sobre a família, e que eram muitas vezes o motor para essas obras mais complexas, para poética, para produção do cinema, enfim. A gente também vive uma modificação disso e, portanto, existe uma fórmula cada vez mais simples de
transmitir para as pessoas sensações gostosas, sensações que elas estão buscando. E essa fórmula basicamente é cada vez mais tratar as coisas de uma maneira mais prática, mais simples e mais direta, sem mensagens poéticas e floreamento, uma coisa que é muito mais animal e muito menos humana, ou pelo menos um humano mais tradicional. De um modo geral, a gente não acredita mais naquele amor tradicional, naquele conceito de família ideal e nem no conceito de carreira e de sucesso. E também o sexo, que antes era protegido por uma gama de significados complexos que a gente deu, vem se tornando cada vez o que ele é de fato, uma forma de obter prazer, e por isso o que antigamente era muito mal visto fazer numa música ou num filme ou numa produção audiovisual, hoje em dia tá cada vez mais normal e aceito. Falar sobre sexo, falar sobre bunda, falar sobre curtição, pegação, tem cada vez menos aquele peso, aquela coisa suja que tinha antigamente e tá cada vez mais normal, mais aceito. A busca pelo puro e simples prazer e satisfação vem se tornando uma coisa mais lógica pra gente, uma coisa mais normal e mais aceita. Por isso que músicas que também falam sobre entorpecentes, sobre drogas, sobre farra, estão sendo aceitas pela maior parte da sociedade. E o YouTube? O YouTube era uma plataforma nova e por isso muita gente veio mostrar sua criatividade, produzir conteúdo, tirar pra fora aquelas sensações. Mas conforme o YouTube ganhou mais visibilidade, mais pessoas vieram assistir, se tornou uma plataforma popular, veio também mais dinheiro e veio o desejo das pessoas de transformar aquilo também numa máquina de fazer dinheiro, numa indústria, e por isso busca-se fazer um conteúdo mais simples que traga sensações mais imediatas e mais diretas, que é a grande tendência agora. Agora, se isso é positivo ou negativo pra gente de um modo geral, eu não vou emitir um juízo de valor aqui. Mas o Aldous Huxley, no livro dele, tem uma visão bem pessimista a respeito desse modo de interagir, né? Tem um personagem no livro que vive na pele a transição entre esses dois mundos, o mundo mais tradicional e esse mundo moderno, que vê as coisas de uma maneira mais simples e mais direta, e o destino desse personagem não é muito agradável. A questão que eu me pergunto é, a gente pode fazer alguma coisa a respeito? Talvez não. Talvez esse progresso a gente de dentro nunca consiga enxergar o fim da linha, né, para onde estamos indo, e talvez seja muito difícil pra gente evitar essas grandes mudanças sociais. O que a gente pode fazer é viver aqui, aceitar a maior parte das coisas e tentar ser sincero com a nossa própria ética e os nossos sentimentos. Fez algum sentido pra você? Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural.